E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo, atendendo a pedidos para que eu falasse mais um pouco aqui da Caixa Seguridade e por que não, né, da BB Seguridade. Não tem como falar de uma e não mencionar a outra. Então vamos falar um pouco aqui, né, dos dividendos, vamos falar um pouco do preço-teto, alguns prós e contras, né, e diferenciais aí entre uma e outra. São empresas muito parecidas. Hoje é um vídeo mais pautado em opinião. Eu já fiz um vídeo de análise aí do negócio dessas empresas, eu vou deixar na descrição para quem não viu. Inclusive, me fala aí nos comentários em qual dessas duas empresas que você investe. Essa é uma dúvida boa, né? São ótimas empresas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né, para a gente começar a nossa discussão aqui para tentar chegar numa decisão, né? Vamos começar pelo histórico em Bolsa de Valores. A BB Seguridade bem mais cascuda, né, vamos dizer assim, de mercado, enquanto a Caixa Seguridade é mais recente em bolsa. E aí a gente já tem um primeiro racional, né? Caixa Seguridade, por ser mais recente na Bolsa de Valores, pode ter aí talvez um upside maior, sim, né? Pode estar mal precificada, como eu já trouxe ano passado, né? E acabou se confirmando agora aí nessa alta, é um ponto a se analisar. De outro lado, podemos sim dizer que a BB Seguridade ela tem mais confiança do mercado, sim, o histórico já se provou, isso é indiscutível, né? Principalmente quando a gente olha para resultados da empresa, é inquestionável, né? Então, para o lado aí da BB Seguridade é um ponto forte. E nesse ponto você tem que se perguntar, na hora de investir, você busca maior upside ali no curto, médio prazo, ou você olha mais o histórico comprovado da empresa? Eu ainda não sei, então vamos em frente, mas possivelmente você quer bons dividendos, não é verdade? Então, olhando as duas empresas nesse quesito, né, parece até que foi combinado, né? Olha aqui, as estimativas aí do consenso de mercado são até parecidas, né? Elas estão aí com o yield aproximado em 10 e 11% aí, baseado nas cotações de hoje, mas ainda assim, né, a Caixa Seguridade ela tem um histórico menor, né, e a gente ainda está esbarrado aí na dúvida inicial, né? Será que ela teria um upside maior de dividendos também escondido aí? Será que pode ser melhor do que os da BB Seguridade? Ainda não sei, mas chegaremos lá. Então, vamos aqui para o negócio das empresas agora. O negócio dessas empresas é seguros, então aqui eu vou focar só no carro-chefe, vamos dizer assim, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então olha só, Caixa Seguridade, o forte é o habitacional, a Caixa é muito forte em financiamentos imobiliários, né? Nada mais óbvio então do que o seu braço de seguros ter liderança nesse ramo. Fato. Já a BB Seguridade, o forte é seguro rural, muito por conta, né, do Banco do Brasil, que é fortíssimo no agronegócio, então nada mais óbvio do que o seu braço de seguros ter liderança também nesse ramo. Fato. E aqui nesse ponto a gente tem aí mais argumentos, né, ou no mínimo uma boa discussão aí para tentar entender quem é melhor. Então veja só. Como a gente está falando aqui em investimento em uma empresa, eu acredito que o investidor busca por empresas perenes e resilientes. Correto? Então acho que vale aqui a pergunta, né? Qual segmento de seguros é mais resiliente? Agro ou habitacional? Qual segmento de seguros é mais perene? Agro ou habitacional? Então são duas perguntas importantes e eu creio que a resposta para essas duas primeiras perguntas seja o agro. O que você acha? Porque, por mais que tenha ciclos também, né, o agronegócio, mesmo nas crises, o agronegócio foi aí a válvula de escape, né, do nosso país sempre, e acredito que sempre vai ser a avenida de crescimento também. Por outro lado, o habitacional, né, ele é mais cíclico, sim, ele depende de juros baixos no mercado, além, né, de depender também de mais incentivo do governo, né, isso aí é um ponto de atenção até. E aí olha só como se a gente for olhar, né, de forma mais ampla, vamos pegar aqui uma empresa que está inserida no agronegócio como exemplo, né, no caso aqui a Kepler. Agora expande aí o seu pensamento junto comigo, tá, para você poder entender. Investimento é muito isso, né? É você olhar não só para frente, mas olhar em volta. Então, olha só, aqui nos documentos da Kepler, né, ela traz a informação, né, de que os sistemas de armazenagem de grãos em fazendas no Brasil têm um déficit gigante, né? Apenas 15% de capacidade instalada, ou seja, é muito pouco. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, né, olhando para o segmento de seguro agro? Que, olhando do ponto de vista de seguros do agronegócio, esse indicativo aqui, né, desse déficit mostra o potencial de crescimento a destravar.
Ou seja, o seguro agro ele ainda é muito pouco penetrado, tendo em vista, né, a demanda que já existe no setor. Ou seja, seguro agro ainda é uma demanda represada, como a gente chama, né? Não só para sistemas de armazenagem, mas também para maquinários, para plantio e para outras linhas de crédito rural, olhando no longo prazo. A Kepler aqui eu usei só para exemplo para você entender como que é pouco penetrado ainda o segmento de seguro rural, dado aí, né, algumas deficiências do setor. Já voltando aqui para o segmento habitacional com a Caixa Seguridade, né, a gente pode se dizer que também é pouco penetrado, porque a cada ciclo de queda de juros, por exemplo, a demanda ela aumenta, é o que a gente já discutiu, é mais cíclico, depende também de subsídio do governo. Tem ainda aquela questão, né, do FGTS também, né, que fica mais ainda na mão do governo poder fomentar ou não o setor, né, com base nesse fator. Então aqui a gente tem um pouco de incerteza. Mas olhando aí para as duas empresas e seus respectivos carro-chefe em seguros, como eu estou chamando, a BB Seguridade atinge talvez aí um público mais, como é que eu posso dizer, um público mais resiliente, né, de média e alta renda no agronegócio, enquanto a Caixa Seguridade atinge um público aí mais de baixa renda, média renda, pensando aí no segmento habitacional, olhando do ponto de vista principalmente aí de subsídio do governo e economia girando bem com juros baixos. Então a gente volta a bater na tecla da perenidade e resiliência, né? Qual delas tem esse combo? Buscando esses dois fatores, né, a tese está mais para o lado de BB Seguridade, na visão de longo prazo. Só que, no curto prazo, é o mercado que manda. E aí as coisas já ficam mais favoráveis para a Caixa Seguridade. A gente tem uma inversão aqui. Então atenção, né? O que o mercado pode estar precificando aí para essas duas empresas? Eu acho que para a BB Seguridade pode ser o fato das ações sempre terem sido um reloginho, né? E em tempos aí de queda da Selic, a ação nunca deslanchou. Você pode olhar no histórico aí, nunca subiu quando a Selic caiu. Então tem sim aqui, né, um efeito psicológico no preço. Eu acredito um pouco nisso. Mas o principal ponto negativo aqui na minha visão em relação à tese de BB Seguridade é que a gente tem algumas dúvidas em relação aos sinistros do seguro agro que podem aumentar em 2024 por conta dos fenômenos climáticos, né, o El Niño e Laninha. Essa é uma preocupação na tese aqui da empresa. Mas se a gente pesquisar sobre isso um pouquinho aí na internet, a gente vai ver falar aí de outras empresas, né? Posso até listar uma outra gigante aqui, né, no segmento agro, a SLC Agrícola. Pesquisando um pouco, a gente vai ver notícias, né, dizendo algo do tipo, né, SLC corta estimativa de área produtiva, ou SLC Agrícola reduz projeção de área plantada. Ou seja, são coisas que podem sim respingar no seguro agro. Entende que o curto prazo aqui para BB Seguridade ele já fica mais incerto? Já para a Caixa Seguridade, esse curto prazo ele é bem mais favorável, porque o cenário de queda de juros está acontecendo e naturalmente vai fomentar o segmento habitacional. Quanto mais habitação, maior será a carteira de seguros da Caixa Seguridade. Talvez essa é a tese principal aqui na empresa, né? E aí nesse ponto sim nós temos o gatilho aí da perenidade aí para a Caixa Seguridade que a gente só estava vendo no início do vídeo para BB Seguridade. Tá dando para entender esse racional? Por quê? Geralmente, né, os contratos de habitação eles são longos, né? Você não financia uma casa em 2, 3 anos, é um financiamento aí de 20, 30 anos, aí, se não me engano. Então, pensa comigo, é uma possível baita receita recorrente com seguros que a Caixa de Seguridade vai começar a captar à medida que os juros forem caindo e os financiamentos imobiliários forem aumentando, tendo em vista, né, como eu já falei aqui, banco não financia nada sem seguros. E além do que, né, essa linha de seguros ela tem uma sinistralidade muito baixa. E aí, olhando por esse ponto, a tese em Caixa de Seguridade ela fica mais óbvia na visão de curto e médio prazo. E a gente chega aqui na pergunta que eu fiz no início do vídeo, né, dos possíveis maiores dividendos da Caixa Seguridade. Será que é possível isso? Acho que no médio prazo sim é possível, dado esse incremento aí do segmento habitacional que está se desenhando. Se acontecer, os dividendos da Caixa Seguridade podem sim ser maiores. Sem falar, né, do ponto aí que existe a possibilidade da empresa adotar a política de dividendos trimestral, talvez já agora em 2024. É um diferencial aí também em relação à BB Seguridade, principalmente para o investidor que está começando sua carteira de investimentos agora. Então, até aqui eu te pergunto, qual tese está fazendo mais sentido para você?
são empresas muito parelhas, tá? Uma e outra, né, tem ali as suas peculiaridades, mas no geral são duas empresas muito fortes. E dito isso, vamos aqui ao preço teto, né? Isso aqui é uma das coisas que vocês têm me perguntado muito, né? E hoje eu não vou vir aqui com contas e mais contas aqui para vocês, vou só passar a minha visão, começando aí, né, para BB Seguridade. No ano passado eu tinha feito um preço teto de R$30 até R$31, como eu comentei, estava interessante, como eu falei, né? Quem pegou nesse preço aí pegou um bom preço, barato, né? Um bom yield. Está recebendo aí. E agora para 2024, acho que eu vou continuar sendo conservador. Preço teto aí até 33, 34, vejo interessante. Por quê? Não adianta a gente ficar preso ao preço teto do ano passado, porque eu imagino para 2024 uma estabilidade de resultados. Então, consequentemente, eu penso numa manutenção do dividendo. E aí, se a gente for conservador, né, como a gente sempre deve ser, e imaginar um dividendo por ação aí de R$3, mais ou menos, né? Acho que até R$34 de cotação a gente está falando aí de um yield de quase 9%, com preço teto entre 33 até 34. É a minha visão. Ah, mas por que você diz, né, que vai pagar R$3 por ação? Eu não sei, tá, pessoal? Eu estou sendo conservador. O ano passado eu esperava um dividendo aí de R$3,40 para esse ano de 2024. Mas como a gente já sabe, né, a empresa já veio ao público, a BB Seguridade vai anunciar algo próximo aí de R$1,20, R$1,30, né, referente a esse fato relevante aqui, que eu estou deixando na tela aí para vocês. Então, como eu estou me baseando na manutenção de resultados, é plausível aí mais um anúncio lá em agosto aí de mais ou menos R$1,60, R$1,70, baseado nesse anúncio já conhecido do mercado. Ou seja, eu estou sendo conservador com preço teto no máximo ali 34 para garantir um yield entre 8% e 9% no mínimo, tá? Já para a Caixa Seguridade, o racional é muito parecido, né? Talvez em 2024 o resultado não vai bombar, né? Porque a tese do seguro habitacional que eu comentei, ele não vai acontecer da noite para o dia, ele vai acontecendo aos poucos, gradativo, ano após ano, e a gente tem a possibilidade, né, da empresa reportar menos resultado financeiro. Esse é um ponto de atenção que a gente vai ter que acompanhar. Então, por isso eu seguirei conservador, acreditando em pelo menos R$1 por ação em dividendos em 2024. Pode ser que seja mais? Sim, mas eu vou me basear em R$1, acreditando também numa estabilidade de resultados, talvez um pouco acima de 2023. E aí, para a gente ter uma margem de segurança, eu estipularia ali um preço teto em R$12 até R$13 aí para a Caixa Seguridade em 2024, garantindo um yield também na casa dos 8%. Não é nada mal, até porque, né, a ação já subiu bastante, né? Pode ser que tenha uma correção aí pela frente, se principalmente o resultado financeiro da empresa cair, né? Então essa é uma visão para quem olha bons dividendos, tá? Dividendo acima da média. Se você usa ali, né, o cálculo de 6%, seu preço teto vai ser lá em cima, né? Nada contra aí o seu cálculo. E lembrando também, né, que para isso a gente está considerando também, né, a questão do payout, né? Eu estou imaginando aí que esse payout ele também vai vir em linha com o 2023, tanto para a Caixa Seguridade quanto para a BB Seguridade. Isso aí está fora do nosso controle, é a empresa que decide. E no geral, eu acho que é um setor que a gente não precisa inventar muita moda, tá? As duas empresas são ótimas empresas. Eu mantenho, inclusive, o que eu disse no meu vídeo de análise, né? Pensando numa carteira de ações, né? Imaginando aí uma carteira diversificada, se você já tem, por exemplo, o Banco do Brasil em carteira, a Caixa Seguridade é a opção para você fechar o seu portfólio. Não precisa colocar BB Seguridade se você já tem Banco do Brasil. Da mesma forma que se você não tem o Banco do Brasil, aí sim, né, a BB Seguridade faz todo sentido para fechar o seu portfólio, porque você vai ter o Banco do Brasil por tabela, porque ele é o sócio majoritário da BB Seguridade, entende? Então, você tem possibilidades aí dentro da sua carteira para você estar exposto de forma direta ou de forma indireta, né? Não precisa ficar preocupado se tem que ter as duas na carteira, se tem que ter uma ou se não tem que ter nenhuma. Investir aqui nesse setor está muito tranquilo, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Só um vídeo aí mais de opinião, conforme vocês me pediram para trazer. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!